Então, as diferenças econômicas dos dois estados coloniais, as diferenças culturais, históricas, eram muito acentuadas. E essa acentuação estava basicamente nas diferenças culturais. Ao contrário de Salvador e do Rio de Janeiro, Belém era uma cidade que tinha um perfil cultural bastante moderno, a capital do Grão-Pará. Vocês sabem que aqui está em Vicente Salles, foi uma das primeiras cidades, provavelmente a primeira cidade da América do Sul que os artistas de teatro podiam ser enterrados em Campo Santo, como diz a professora Jerusa. Não é? Porque no resto do Brasil, os artistas eram atirados da vala comum junto com os escravos e os animais. Por quê? Porque aqui tinha uma vida, tinha um movimento teatral enorme. O padre Malagrida, que foi o último, a vítima da Inquisição a ser queimado, era um místico espanhol louco, maluco, veio a pé da Paraíba até o Pará. A pé. Não é? Bom, devia ser mais confortável que os voos da TAM e da Gol. Vir a pé até aqui. Ele chegou aqui e viveu o seu último momento até ser preso pela polícia portuguesa. E aqui ele encenou diversas peças que se perderam, porque foram queimadas as obras dele. Mas pelas descrições, eram peças que antecipavam o Corpo Santo e o teatro do absurdo, com conotações teológicas, místicas, que ele carregava isso como um bom espanhol. Onde que ele encontrou a possibilidade de encenar isso? Em Belém, onde tinha uma das mais antigas casas de ópera da América do Sul. Onde foi também que o Terreiro Aranha, o primeiro poeta e escritor nativo, viveu, em Belém. Ele não podia viver no lugar da Barra, que é a antiga Manaus. Hoje, Manaus não é mais lugar da Barra, é lugar da Barra Pesada. Mudou um pouco. Não sei se para melhor ou para pior. Mas Terreiro Aranha veio aqui, desenvolveu, casou aqui em Belém, fez família aqui, e fez teatro, especialmente ele é um dramaturgo talvez mais importante que poeta. E mais, ele fazia teatro na rua, o que não devia ser fácil para passar na censura e na burocracia colonial. Ele encenar os espetáculos dele aqui na rua, e alguns deles, né, um desses autos, prenunciar a independência do Grão-Pará, a independência dessa América portuguesa. Pois bem, essa terra aqui dos portugueses americanos, porque era assim que nos chamávamos na época, se desenvolvia porque teve, inclusive, a sensibilidade de trazer um urbanista italiano para desenvolver o projeto da cidade. Isso é influência do ambiente cultural, e mais mergulhado também com a ilustração francesa, coisa que a elite de latifundiários do Império do Vice-Rei do Brasil não tinha conhecimento da cultura francesa e tal. Bom, isso morre com a anexação ao Império do Brasil. E nós perdemos aproximadamente 40% da população. Então nós temos um enorme silêncio no século XIX, realmente. Tanto que, em 1853, quando já estou em tempo, né? Tem. Quando o poeta Gonçalves Dias vem aqui, no norte, ele vem numa comissão científica, enviado pelo Império, segundo o reinado, ele visita as escolas aqui na região. Então, ele deixou registrado, no relatório dele, a visita que ele fez a uma escola na província do Amazonas. Ele percebeu que isso também, o padre Antônio Vieira já tinha verificado aqui em Belém, quando ele veio aqui, aliás, as coisas hilariantes que ele escreve sobre a sociedade colonial aqui dos portugueses. Mas, especialmente, Gonçalves Dias, nesse período, ele vê uma escola funcionando. Então, ele fica escandalizado, porque a língua portuguesa era rejeitada aqui na região. Só nos atos oficiais e nas aulas, nas escolas, nas poucas escolas que tinham que se falar português. E ele viu numa escola no Rio Negro, onde hoje é Barcelos, a professora dá aula em português, e quando ela disse a aula terminou, começar imediatamente a falar em Nhangatu com seus alunos, e saiu conversando em Nhangatu, e todos os alunos falando em Nhangatu. Então ele ficou preocupadíssimo com isso, escreveu esse relatório. No ano que ele veio, em 1853, nós começamos a nos recuperar.
Começa essa recuperação e olha, na verdade, nós só vamos nos recuperar em meados da segunda metade do século XX. Como força política, como perspectiva regional, e só não nos recuperamos mais devido à ditadura militar. Em 1853, quando o Hugo Gonçalves Dias esteve aqui visitando e percebeu essa questão, nasce em Óbidos o Inglês de Souza, o garoto Inglês de Souza. Não é? E 4 anos depois, nasce na mesma cidade o José Veríssimo. Eu estou citando esses dois porque eu acho que demonstra que uma análise feita por um crítico francês, que eu não me lembro do nome, sou péssimo em memória de nome, que analisa sobre Henri Bailey, sobre Stendhal. Ele disse que o Stendhal mergulhou, depois da morte dele, ele fez um mergulho e vai ressurgir praticamente 2 gerações na frente. Então, de certo modo, a nossa vida cultural, ela mergulhou a partir da anexação ao Brasil, a brutalização que foi a destruição do Grão-Pará e a construção da Amazônia como fronteira econômica e não mais um projeto de país republicano e democrático. Então ela começa a ressurgir e são sintomas do surgimento desses 2 escritores. Então, o romancista, o Inglês de Souza, ele revela, ele recria, não é? A sua visão aguda sobre a Amazônia, sua vivência de menino ribeirinho. No entanto, ele está sintonizado com o que tem de mais avançado na literatura do mundo, que é o naturalismo. Então, enquanto ele escreve sobre a sua vivência, ele morou muito pouco tempo no Pará. Pelas suas atividades profissionais, o Inglês de Souza, ele viveu em São Paulo, ele estudou na Faculdade de Direito de São Paulo, no Largo de São Francisco, e foi ser juiz inicialmente em Santos, e depois ele exerceu a vida toda na capital federal do Rio de Janeiro, como um grande jurista que foi autor do Código Comercial Brasileiro. Mas eu me refiro ao romancista. E ele traz, né, o naturalismo, mas só que ele é um naturalismo como Ormaço. Né? Um naturalismo com uma certa sensualidade equatorial. Um sarcasmo bem amazônico, bem discreto, mas eficiente como Curare. Enfim, um naturalismo liberto da frieza cientificista do naturalismo francês. Enquanto isso, o seu conterrâneo, o José Veríssimo, que foi uma das maiores culturas da sua época, produziu uma obra vasta, também sintonizada com a que havia de mais avançado na teoria literária e nas ciências sociais, nas ciências de todo o mundo. E ele produziu uma obra vasta, né, repleta de informações sobre a Amazônia, inclusive enfocando temas que se tornariam agudos depois da morte dele. Ora, o DNA de Inglês de Souza estava em Oswaldo de Andrade. Será que esses escritores podem ser alocados no nicho, no gueto regionalista? Será que vamos enquadrar Odo Maranhão nessa camisa de força? Será que nós vamos aprisionar nesta jaula o poeta Maxim Martins? São eles regionalistas? São eles da hierarquia inferior? São eles que foram vitimados pela distância? Não é? Então, eu acho que essa oposição ela está virada do avesso. Não é? Porque se nós formos ver quem é moderno nesse país, né, a coisa vai ficar meio complicada. Para encerrar, nós vimos que essa questão é uma questão que nós temos também, de certo modo, participação. Nós não podemos continuar retalhados.
E isso foi o que ocorreu. Nós vivemos numa região retalhada, que vem sendo retalhada desde a ocupação por parte do vice-rei do Brasil, depois pela ditadura militar. Nós temos que parar com essa história de que em Manaus não sabe nada do que ocorre em Belém. Não se sabe das vernissades, não se sabe das estreias teatrais, não se sabe dos lançamentos dos livros, e vice-versa. E não sabemos nada do que acontece em Macapá, do que acontece em Palmas, do que acontece em Rio Branco, do que acontece em Boa Vista. Não é? Nós temos que romper com isso. Nós não podemos continuar aparecendo na televisão apenas quando acontece uma catástrofe. Não é? E vocês terem uma ideia, o SESC regional, os regionais aqui do Norte, eles criaram um projeto chamado Amazônia das Artes, que tenta criar um mercado e um giro de troca de artistas. É incipiente. Garanto que os artistas chegam aqui, vocês nem ficam sabendo. Não é? Se apresentam do SESC aqui e tal. Mas a ambição do SESC era maior. Eles queriam fazer isso com maior amplitude. Porém, eles barraram num problema, que não era o cachê dos artistas, porque o SESC tinha recursos para pagar isso de uma forma confortável, tanto para os artistas quanto para o SESC. Mas as passagens aéreas. As distâncias, elas nos dão toda a força da nossa cultura, mas elas nos destroem, porque elas servem de instrumento também para nos manter no nicho do primitivo e do regional. O SESC teria que utilizar todos os recursos nacionais para a cultura para fazer os grupos de teatro, os artistas circularem pela Amazônia, porque é mais caro ir de Belém a Porto Velho ou a Boa Vista do que ir de Belém para São Paulo. Então nós temos diversos aspectos políticos que nós temos que superar para começar a dialogar, a propor um diálogo, né, adulto, um diálogo em pé de igualdade, não é, com os que querem nos manter no gueto do primitivo, no gueto do regional. Do regionalismo, aliás. Uma coisa é o regional, outra coisa é o regionalismo. Isso causa problemas para o Brasil, inclusive. Porque, na verdade, quando nós somos silenciados, somos negados como cultura, negados como massa crítica inteligente, viramos natureza, e natureza maltratada. Não é? Natureza mal cuidada. Não é? Por isso que a revista Punch, aquela revista de humor inglesa, ela nunca falou do Brasil, sei lá, nos seus 150 anos de existência, só uma vez, que ela ridicularizou o Brasil, dizendo o seguinte, que os modelos econômicos impostos da Amazônia tinha transformado o país no maior poluidor do mundo. Ou seja, eles ridicularizam o Brasil por ser um país destruidor da natureza, mas eles não falam no Japão, que é o pior país em termos de agressão ao meio ambiente, porque o país é rico e nós somos regionalistas. Bom, mais tarde vocês vão ter no site e disponível o texto mais completo dessa arenga aqui que eu estou terminando. Eu só queria dizer que essa orquestração é uma orquestração muito fácil da gente desmontar. Eu, por exemplo, sei que o nicho acaba correndo coisas assim. Nossos livros, em geral, não são resenhados pelos críticos literários dos principais órgãos do país. Quando a gente tem sorte, é pelo jornalista que escreve sobre turismo sexual em Parintins. Mas não tem importância. Nós temos que criarmos vergonha e voltarmos primeiro para cá. Porque se a gente não conquistar os leitores daqui da Amazônia, os espectadores aqui da Amazônia, o povo daqui, nós nunca vamos poder falar em pé de igualdade com aqueles que querem nos manter onde nós não queremos definitivamente ficar, porque não somos impedidos regionalistas. Muito obrigado.